Retomando a elaboração dos nossos vídeos, estamos aqui mais uma vez no terceiro vídeo falando sobre ligações químicas. No primeiro falamos sobre a regra do octeto, no segundo sobre ligação iônica e no terceiro aqui sobre ligação covalente, que é um tipo bem interessante de ligação. A ligação covalente, diferente da ligação iônica que a gente viu no vídeo anterior, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. O que é isso, professor? É porque na ligação iônica, lá tinha quem perdia elétron e aqui tinha quem ganhava elétron. Só que na ligação covalente, os elementos que estão se ligando, todos precisam ganhar elétrons. Então, não vai haver um para doar, não vai haver um para perder. Então, os elementos químicos, eles entram no que nós chamamos de sociedade entre átomos. Eles juntam os seus elétrons, partilham ele compartilham com os outros entre dois átomos e aquele par de elétrons mais elétrons ficam pertencendo aos dois átomos ao mesmo tempo. É como se fosse dois sócios de uma empresa. Digamos que uma empresa que precisa de um capital inicial de 100 mil reais e cada sócio entra com 50 mil. A empresa pertence aos dois sócios ao mesmo tempo. Ninguém é sozinho, é dono sozinho. Nós vamos ver como é que isso é melhor ser compreendido quando a gente estiver montando as estruturas. Existem dois tipos de ligação covalente que a gente vai estudar, mas nesse vídeo nós vamos ver só a ligação covalente normal, mas também existe a ligação covalente dativo. A ligação covalente, ela acontece em dois casos, ela ocorre entre hidrogênio mais ametal e ametal mais ametal. Diferente da iônica, que é entre metal mais ametal. Você vê, ametal mais ametal, todo mundo quer ganhar elétron. O hidrogênio quer ganhar, o ametal quer ganhar, então não tem ninguém aqui que queira perder elétron. Então todo mundo precisa ganhar. E para resolver essa questão, eles têm que fazer o que nós chamamos de compartilhamento de elétrons, ou uma sociedade atômica. Então nos exemplos fica mais claro da gente perceber isso. Mudando aqui a folha, vamos ver o primeiro caso, que é a ligação de hidrogênio mais ametal. Como é que você faz? O hidrogênio é um elemento químico que tem só um elétron. Nem precisa fazer a distribuição eletrônica dele. Você tem a camada K, mas eu fiz aqui, um S1, camada K com um elétron. A camada K só suporta 2, e ele já tem 1. Portanto, ele só precisa ganhar mais um para se estabilizar, diferente dos outros elementos que precisam ganhar T8 na última camada, que é a regra do octeto que diz. Mas o hidrogênio, ele foge à regra do octeto, ele só precisa de 2. E aqui nós estamos promovendo a ligação de hidrogênio com ametal. O ametal a gente já sabe, são elementos que têm entre 5, posso dizer, de 4 a 7 elétrons na última camada. Então, aqui nós vamos promover a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, eu vejo logo aqui que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Isso quer dizer que ele é um ametal. Mas se ele tem 6, para 8 faltam 2. Isso quer dizer que ele vai fazer 2 compartilhamento. Com quem? Com o hidrogênio. Então, a quantidade de elétrons que o ametal está precisando para chegar em 8 é a quantidade de átomos de hidrogênio que a gente tem que colocar aqui na representação. Veja só. Começando aqui pela representação dos átomos. Eu vou representar esses átomos colocando o símbolo deles e ao redor eu coloco os elétrons da camada de valência, que é a última camada. Os elétrons do hidrogênio eu representei por bolinhas pintadas e os elétrons do oxigênio por bolinha não pintada. Então o hidrogênio só tem um elétron na camada dele, então ficou só uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Mas o oxigênio tem 6 na última camada, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui eu estou representando os átomos separadamente. Por que eu coloquei 2 hidrogênios? Porque o oxigênio vai precisar fazer 2 ligações. Porque só tem 6, para 8 faltam 2. Então o que você vai ter aqui? No segundo momento, já vou fazer o compartilhamento. Eu vou circular os 2 elétrons, um sendo do oxigênio e o outro sendo do hidrogênio. Quando eu circulo, isso aqui quer dizer que esse par que está circulado pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo. Circulei com o primeiro, circulei com o segundo. O objetivo desse compartilhamento sempre é que os elétrons
que os átomos, fiquem com 8 elétrons na última camada. Veja que depois que eu fiz o compartilhamento, que esse par pertence aos dois átomos ao mesmo tempo, como é que nós temos agora a situação? Esse hidrogênio está com 2, que é o que ele precisa, esse hidrogênio também está com 2, e o oxigênio está com 2, 4, 6 e 8, atingindo o octeto. Esse tipo de fórmula aqui, que mostra os elétrons nas ligações, se ligando, com quem está se ligando, é chamado de fórmula eletrônica ou fórmula de Lyons, certo? Só que no nosso dia a dia corriqueiro, a gente não anda usando as fórmulas de Lyons, só para montar os compostos e compreender. Daí então a gente constrói a partir da fórmula de Lyons a fórmula eletrônica, ou melhor, a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural a gente só representa só os símbolos dos elementos que estão se ligando, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, tá aqui hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. E cada par de elétrons que foi compartilhado, a gente representa por um tracinho entre os átomos que estão se ligando. Entre esse e esse tem um par, um tracinho. Entre esse e esse houve um compartilhamento, outro tracinho. Esses pares aqui do oxigênio que não foram compartilhados, eles não são representados na estrutura. Então aqui eu tenho a fórmula estrutural. E a partir da fórmula estrutural eu construo a fórmula molecular. Na fórmula molecular é simples. Você vê quem são os elementos que participam, conta a quantidade dos átomos e coloca. Hidrogênio, tu tem quantos? 2. E oxigênio, 1. Por isso que a fórmula da água é H2O. Porque vem passando por toda essa questão aqui. Então, a H2O, a água, é resultante da ligação do hidrogênio com o oxigênio, que é um ametal. É bem interessante você ficar atento à quantidade de hidrogênio que vão aparecer ao redor do ametal. Essa quantidade de hidrogênio vai depender da quantidade de elétrons que o ametal possui. Se ele tiver 4 elétrons na última camada, é necessário 4 hidrogênios para chegar em 8. Se ele tiver 5, vão precisar de 3. Se ele tem 6, precisou só de 2. Se ele tivesse 7, precisaria só de 1. Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro isso aqui. Então, nós temos aqui a ligação covalente também. Agora, hidrogênio com ametal, continuando, só que vamos fazer a ligação do hidrogênio com o nitrogênio. O hidrogênio com um elétron, o nitrogênio na última camada sempre tem 5. Veja que o que me interessa são a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Boto ele aqui, ó, N com seus 5 elétrons, representado por bolinhas não pintadas, bolinhas brancas, 1, 2, 3, 4. Ele tem 5, ele precisa chegar em 8, então ele vai ter que ter 3 hidrogênios ligados a ele, para chegar em 8. 5, aí vai 6, 7, 8, que é um compartilhar. Cada hidrogênio vai ficar com 2 e o nitrogênio com 8. Então, eu coloquei 3 hidrogênios ao redor dele. Aí, fui fazendo o compartilhamento de um átomo de hidrogênio com elétrons de um com elétron do outro, circulando. 1, 2, 3. Cada hidrogênio está com 3 elétrons, ou melhor, com 2. 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse, porque o par circulado pertence ao mesmo átomo, aos dois átomos ao mesmo tempo. E o nitrogênio está com quanto? Com 2, 4, 6 e 8. Estabilizou, ou seja, atingiu a regra do octeto. Aqui, fórmula eletrônica, fórmula de Lyons. Como é que fica a fórmula estrutural dele? Repita os elementos que estão ligados. Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio. E os pares que foram compartilhados, que estão circulados, se representa por tracinho. Tracinho, tracinho, tracinho. E a fórmula molecular, que é a quarta aqui, você vê o elemento, a quantidade e bota a quantidade do lado no númerozinho subscrito, que é o índice. Nitrogênio tem 1 aqui, e hidrogênio tem 1, 2, 3. Então fica o 3 aqui. Então NH3. Então fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana e fórmula molecular. É uma sequência e que você precisa estar atento para fazer esse compartilhamento direitinho aqui. Mas, novamente, eu chamo a atenção de vocês. A quantidade de hidrogênio vai depender da quantidade de elétrons que tiver na última camada do ametal que está se ligando com ele. E para finalizar, com o último exemplo, nós temos aqui a ligação de dois ametais, né? Os dois exemplos anteriores foi ametal com ametal. Aqui tem um ametal com ametal, oxigênio mais oxigênio. Cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada, veja só.
Eu coloquei aqui o primeiro com 6 e o segundo com 6. Se eles têm 6, eles precisam chegar em 8. Então, eles têm que compartilhar dois pares para chegar em 8. Ó. Compartilhei o primeiro, compartilhei o segundo. Quando eu falo compartilhar, eu circulo os pares. Isso quer dizer que esses pares pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Antes do compartilhamento, cada átomo tinha 6. Agora, depois do compartilhamento que eu circulei, os pares dentro do circulado pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Veja como é que se conta agora. 2, 4, 6 e 8 para esse. E para esse aqui, 2, 4, 6 e 8. Então, agora todo mundo está com 8 elétrons na última camada. Como é que fica a fórmula eletrônica? Bota os símbolos dos elementos e bota quantos tracinhos. E a quantidade de tracinho, cada traço desse representa a quantidade de pares compartilhados, que foram 1, 2. Então fica 1, 2. E os elétrons que não entraram em compartilhamento, eles não aparecem aqui mais. E a fórmula molecular fica como? Fica o oxigênio, que é o elemento que aparece aqui, e às vezes que ele se repete, 1, 2, O2, que é o gás que a gente respira. Esse 2 não tem nada a ver com o número de pares compartilhados. Ele indica a quantidade de vezes que o elemento químico se repete. Continuando, eu falei que era o último exemplo, mas tem mais. Vamos ver a ligação agora do nitrogênio 7 com o outro nitrogênio 7. A última camada do nitrogênio tem 5 elétrons, né? Camada de valência. Coloquei aqui o nitrogênio com seus 5 elétrons. Essa representação aqui é da quantidade de elétrons da última camada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, perdão. Se eles têm 5, eles vão ter que chegar em 8. Compartilhando. Então, de 5 para 8, faltam 3 pares. Então, eles vão compartilhar 3 pares. Compartilhou o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, ele tem 3 pares compartilhados. Vamos contar como é que está agora a quantidade de elétrons deles. 2 para esse, 4, 6, 8. Para o outro, 2, 4, 6 e 8. Porque esses pares compartilhados, circulados, pertencem aos dois nitrogênios ao mesmo tempo. Como é que eu represento em forma estrutural plana? N. Aí, quantos pares compartilhei? 1, 2, 3. 1, 2, 3, outro N. Como é que fica a forma molecular? Coloca o símbolo do elemento que participa da ligação e quantas vezes ele se repete. 1, 2, fica N2, que é o gás nitrogênio. Então, essa fórmula 2 aqui, dos pontinhos, é a fórmula eletrônica. Essa do tracinho é a fórmula estrutural plana. E essa última aqui, que só faz a contagem dos elementos, é a fórmula molecular, que a gente vê muito mais facilmente representada no nosso dia a dia. E para finalizar agora, de fato, nós vamos ver a ligação entre dois ametais, só que diferente. O cálcio e o enxofre. Perdão, o carbono e o enxofre. O carbono tem 4 ligações e o enxofre, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Vem aqui. E depois da distribuição eletrônica, eu vou saber disso. E o enxofre tem 6. Então, eu vou ter que colocá-los organizados de forma que tu percebe que o carbono precisa de mais elétrons do que o enxofre. Ele tem 4, para chegar em 8, falta 4. E esse aqui na última tem 6, para chegar em 8, falta só 2. Então, você vai repetir. Se você colocar só um enxofre, na hora de compartilhar, esse enxofre compartilha, fica com 8, mas o carbono continua com 6. Então, você vai repetir o elemento que precisa de menos elétrons. No caso, quem é? O enxofre. Porque o enxofre, um carbono e o outro enxofre aqui. Aí eu fui compartilhando. No primeiro enxofre, compartilhei o primeiro par, compartilhei o segundo. Ele já ficou com 2, 4, 6, 8. Aí eu coloquei o outro enxofre com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhei mais 2 pares. 2, 4, 6, 8. E o carbono ficou com 2, 4, 6 e 8. Trazendo da fórmula eletrônica para a fórmula estrutural, você tem o enxofre, o carbono e o outro enxofre, e os 2 pares compartilhados aqui com o primeiro, e os 2 pares compartilhados com o segundo. E a molecular fica carbono, uma vez, e o enxofre, 1, 2. Então fica CS2. É necessário atenção aqui. Quando você vai ligar dois ametais, você vai ter que repetir aquele que
que precisa de menos elétrons, quantas vezes for necessário. Veja só, eu botei um enxofre e um carbono, esse precisa de 4, esse de 2. Então, quando eu compartilhava com 1, se eu compartilhar primeiro só com um enxofre, ele vai ficar com 8 e o carbono ficaria com 6. Eu tive que colocar o outro enxofre. Então, você vai repetindo aquele elemento que faz menos ligações quantas vezes for necessário, até que o outro elemento que faz mais, que no caso aqui é o carbono, atinja o octeto, ou seja, tenha 8 elétrons na última camada. Então, analisando essa estrutura aqui, ela tem 3 átomos. O átomo central, que é o átomo do meio, é o carbono. E eles compartilharam 2 pares de elétrons. Cada enxofre compartilhou 2 pares e o carbono compartilhou um total de 1, 2, 3, 4 pares. Então, fórmula eletrônica, que é essa aqui, fórmula estrutural plana e fórmula molecular. Procurem ver outros vídeos, que também tem muito material na internet, para que vocês possam reforçar isso aqui que eu estou falando com vocês, certo? Então, até uma próxima, onde nós iremos falar de novos assuntos.